Olá, colegas médicas e médicos. Diante dos inúmeros questionamentos que a Associação Paulista de Medicina Regional de São José do Rio Preto recebeu após a divulgação do decreto municipal referente à proibição dos atendimentos eletivos, ambulatoriais, consultórios e serviços complementares, procuramos a Secretaria de Saúde para tentar tirar tais dúvidas. Agradeço a disponibilidade do nosso secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, em nos atender de prontidão e falar sobre nossos questionamentos. Dr. Aldenis, o senhor poderia nos explicar por que aconteceu o fechamento dos consultórios, ambulatórios e serviços complementares e como ficarão esses atendimentos a partir desta próxima segunda-feira, dia 22 de março? Obrigado, Leandro, por essa oportunidade de a gente esclarecer a classe médica e os demais pessoas da cidade sobre o atendimento médico. Inicialmente, respondendo a primeira parte da pergunta, por que foi limitado o número de consultas eletivas? Nós sabemos que Rio Preto é um centro de região, onde grande parte das consultas elas vêm da região de São José do Rio Preto, tanto no privado quanto no público. Então, isso foi uma maneira de que nós percebemos que, se fosse mantido isso, a circulação de pessoas não diminuiria. Então, foi pensando não em proibir médico de fazer consulta e assim por diante, mas sim diminuir a circulação de pessoas dentro da cidade e também de outras regiões que procuram Rio Preto. A segunda parte da pergunta é a seguinte: há um mau entendimento do que pode e do que não pode. Urgência e emergência está dentro de um contexto que obviamente você não pode parar. Mas se você ler o decreto com cuidado, você vai ver que está assim: e pacientes prioritário cuja interrupção do tratamento ou acompanhamento possa agravar a sua doença. Ou seja, o que a gente entende por prioritário? É aquele paciente que não pode deixar de ser atendido. Por exemplo, um paciente que está apresentando angina e estava investigando. Parar isso aí, o indivíduo ter um infarto? Não pode. O paciente que está num pós-operatório pode fazer a sua consulta. Um pré-operatório, principalmente os de alto risco, parar de acompanhar o paciente não pode. O neonatal, com uma icterícia, com baixo peso, tem que fazer acompanhamento e pode fazer porque ele está dentro do que a gente coloca como prioritário. Tratamento de câncer, por exemplo, químio, radioterapia. E, obviamente, podem ser executados os exames que o médico solicitar. Então, se o indivíduo pedir uma cintilografia, se o indivíduo pedir um ultrassom numa paciente de alto risco, pode ser feito. O que não pode é a eletiva, que pode ser adiada por 15 dias. Este não pode. Agora, obviamente, dentro dos prioritários, pode ser feito. Dr. Aldenis, após o término do lockdown, dia 31 de março, como ficarão esses atendimentos? Um dos problemas do lockdown é que, quando ele termina, as pessoas acham que acabou tudo, acabou a doença e volta à normalidade. Não, não é assim. O que nós pedimos para a classe média? Depois do lockdown, que tenha bom senso e manter os seus consultórios como vinha ocorrendo antes, mas com todo o distanciamento que é preconizado, uso de máscara, álcool gel, tudo disponível aos pacientes, e que também selecione mais esses doentes, aquele que você puder jogar mais para frente, limitar um número menor de consultas por dia, para que não haja aglomeração nem aumento de circulação de pessoas. Então, o que nós pedimos é o bom senso depois do lockdown, para que continue a vida do novo normal. O que é o novo normal? Com todas essas regras que são necessárias e que os médicos colaborem também com um número de
de consulta menor do que ele fazia antes da pandemia. Doutor Denis, para finalizar, recebemos algumas denúncias de atendimento no setor público, como no Centro Médico de Especialidades, o antigo ALI, que gerou até mesmo uma ação contra a Prefeitura. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Olha, o que aconteceu foi um mal-entendido enorme de algumas pessoas que fizeram denúncia que nós estaríamos atendendo eletiva e proibindo o privado de fazer. Isso não é verdade, nunca foi verdade. Qual foi o primeiro ato da Secretaria de Saúde? Cancelamento de todas as consultas eletivas, foram canceladas. A partir daí, os médicos foram nos prontuários e viram esses pacientes que eu acabei de colocar, que são prioritários. Esses pacientes foram convocados pela própria secretaria para voltar às suas unidades para dar continuidade ao tratamento. Por exemplo, um paciente que estava desequilibrado, diabético e que precisava de um equilíbrio. Então, nós que convocamos. Para vocês terem uma ideia, o Centro Médico saiu aí na mídia que estaria atendendo eletivo. Nós atendemos em torno de 1.200 consultas do Centro Médico de Especialidades. Nós estamos atendendo 80. 80 são os prioritários. Nós nunca atendemos eletivo. Nós nunca atendemos eletivo, nem nas unidades básicas de saúde e nem no Centro Médico. Então, isso é uma inverdade. Quem propagou isso foi de má fé, foi fake news, porque nós não estamos. Aí entrou uma ação do sindicato falando que a própria prefeitura não poderia atender eletivo. Tudo bem, na realidade, esse mandado de segurança que foi concedido a liminar para o sindicato veio a nos ajudar, veio a nos reforçar o que nós estávamos pedindo, que é não atendimento de eletivo, mas só de prioritários e urgência e emergência. Eu queria, para despedir, agradecer à Associação Paulista de Medicina por esses esclarecimentos que me deram a oportunidade de fazer para a classe e que isso é um trabalho digno, isso é um trabalho transparente e que mostra a verdade. Então, queria muito agradecer à Associação Paulista, que esse é o seu papel, e ela está exercendo com muita qualidade. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Aldenis, Secretaria de Saúde, pela disponibilidade em nos atender. Espero que este breve vídeo ajude os colegas a entender o porquê das ações que a Prefeitura vem tomando. E que todos nós, em conjunto, tenhamos forças para vencer mais esta batalha. Um grande abraço.